Bom dia. Inicia a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 10 de agosto de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou fazer a verificação do código de presença no sistema de reparte, pediria para os juízes confirmarem a presença. Muito bem, todos os juízes confirmaram a presença para iniciar a sessão. Presidente? Sim. Assim que confirmou a sessão e foi mudar a página, entrou a página de erro no meu debate. Tudo bem, eu acho que... Corrigido. Temos 4 processos de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo de Golden Food, comércio e exportação de alimentos em DRE, recurso de utilidade, minha relatoria. No momento que eu vou fazer o registro da posição do patrono. Doutor Ricardo. Sim, senhor presidente. Eu vou antecipar um pouco o meu voto. Eu já adianto que hoje eu não vou apreciar o mérito, porque minha proposta é de uma diligência. Então, nesse sentido, indagado ao doutor se prefere fazer sustentação no dia de hoje ou agora eu retorno à diligência se o meu voto for o vencedor. Presidente, eu aguardo para fazer o voto em momento oportuno. Tudo bem. Então, eu vou ler relatório do voto. É um recurso ordinário contra a decisão proferida pelo TJ1, o J. Santos e o procedente UAI. São 7 apurações fiscais, deixar de pagar esse semestre depois de apurações de saída de mercadorias tributadas cometido ofício e apurado por meio do levantamento fiscal. Deixar de pagar esse semestre por não haver escrito regularmente no livro de registro de saída dos fatos fiscais no modelo 55 de sua emissão. Deixar de pagar esse semestre de operações tributárias como não tributárias. Acreditar-se indevidamente semestre devido à operação de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de submissão tributária, onde o contribuinte configura como substituto do imposto. Receber mercadoria sem documentação fiscal, sendo que os supracitados valores foram apurados por meio do levantamento fiscal específico. Receber mercadorias não tributadas sem documentação fiscal, sendo que os supracitados valores foram apurados por meio do levantamento fiscal específico. Apurou-se por meio do levantamento fiscal de intenções de operações de saída, relativamente ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, reticendo as operações não sujeitas ao pagamento de imposto. Os itens 3 e 4 foram integralmente recolhidos conforme o certificado de benefício. A adição de primeira instância, junto ao procedente OIM, inconformado com essa primeira instância, o contribuinte interpôs subordinado, requerendo a improcedência da aplicação. A documentação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Vou passar para o voto. A recorrente em sua defesa apresenta laudo de folhas 2.893 a 3.047 e apresentou esclarecimento às folhas 3.063. O FRP autuante manifestou-se sobre os documentos e apresentou suas razões para não acatamento do laudo. Nesse sentido, restou decidir pela decisão de primeira instância. Esse recurso ordinário autuado é contraponto ao requerimento que juntou os documentos de folhas 3.131 a 3.518
entre os quais alega ter elaborado nova planilha no modelo daquelas planilhas apresentadas para a gente atuante no momento da formalização da ocupação em função de mim. Anexo 15. Se adentrando ao mérito, entendo que deve ser acolhido tais documentos, pois, como exposto, servir para contrapor as razões e provas do fisco, como dispõe para o primeiro artigo 19 da Lei 13.407. No entanto, observe que as operações listadas aqui nas planilhas não estão na mesma ordem das que constam dos demonstrativos do fisco, e para maior segurança na decisão, esclarecimento da matéria de fato, entendo que o autuado deve declarar 30 dias contados a partir da publicação da decisão. 2 pontos. 1. Identificar quais operações não foram consideradas ou consideradas indevidamente pelo fisco. 2. Apresentar demonstrativos sumarizados nos moldes elaborados pelo fisco, como as folhas 2084 a 2085, 2103 a 2108, 2021 a 2204, 2324 a 2325, 2608 e 2608. 3. Esclarecer-se o significado do sinal entre aspas, 2 pontos de interrogação, que constam ao longo de suas planilhas de folhas 3.101 a 3.518. 4. Juntar documentos comprobatórios, em especial as notas fiscais, visto que o julgador não tem acesso completo às notas fiscais eletrônicas e ônus cada parte que alega. No caso autuado, de todas as operações que constam as observações das suas primeiras planilhas. 5. Apresentar para cada produto explicação da alteração da codificação utilizada de, entre aspas, de, abre aspas, para folhas 3.143 a 3.151, contrapondo-se ao fisco, folhas 15 a 20. Observe o entendimento disso, Dr. Augusto Pereira de Carvalho. O contribuinte junto aos autos mais de uma centena de documentos fiscais arrasta para si o uso de identificar em cada um desses documentos os dados que foram favoráveis, proceder a uma acurada análise da natureza técnica do conjunto desses dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os seus resultados e conclusões trazidas para a fiscalização. O jogador não é patrão do contribuinte, nem seu assistente técnico, do tipo da qual não lhe cabe pesquisar nos autos, dentro de mais de uma centena de documentos, os dados que poderiam, em tese, ser favoráveis a ela. Após, a FRI fala a contestação e, por fim, a doutrina de imputação fiscal. Pelo exposto, copiou a conversa de julgamento de diligência nesses temas. Então, assim que eu volto, Dr. Ricardo, restou clara de teor da diligência? Sim, claro. Aproveitando o ensejo e o momento, doutor, nós trouxemos essas supostas notas fiscais que o douto fiscal alega não ter conhecimento. Ele próprio juntou todas as chaves e o Tite é uníssono em dizer que eu não tenho a necessidade de ficar trazendo documentos que são desnecessários aos autos, até para não embaralhar. A gente está falando aqui de um processo de mais de 3.000 laudas. Se eu for juntar todas as notas novamente, a gente vai para 6.000 laudas e ele já alega que não tem a capacidade, ou seja, a facilidade de se localizar dentro dos autos. Com a juntada de nota a nota, isso vai ficar ainda mais inviável. De toda forma, nós trouxemos as notas, principalmente da Prefeitura de Hortolândia, e a declaração de que não houve circulação de mercadoria dessa prefeitura. E as planilhas foram tão e somente readequadas ao método utilizado pelo fiscal. E ele ainda insiste em não se manifestar quanto ao conteúdo. Então, eu acho que, para o momento, é o que me restava salientar. É que o problema das notas é que eu tento acessar a chave, mas eu não Uhum. tenho acesso completo à nota. Eu tenho acesso a uma nota resumida, digamos assim. Eu não consigo ver a nota Certo. fiscal inteira. Só ver a nota. Tá, não tenho acesso, só um momento. Deixa eu abrir a planilha de vocês, porque se as Claro, notas estão constando assim, no campo das observações. exato. Tal como na planilha do auditor fiscal, que a primeira juntada que ele faz vai de folhas 121 a folhas 2.619, ou seja, é uma imensidade de notas. E ele próprio se vale das chaves dessas notas fiscais e alega o desconhecimento delas posteriormente.
planilha que vocês juntaram está com recurso ordinário? Ela foi refeita nos mesmos termos e conteúdos do fiscal, ela só foi readequada aos métodos utilizados pelo fiscal, ou seja, mesmas nomenclaturas. Então, ela está em dois momentos, tanto na impugnação quanto no recurso, mas sempre com o mesmo conteúdo, nenhum acréscimo ou decréscimo de informação. Peço a vênia aqui, doutor Inácio, se for o caso, para mais uma vez juntar o link Dropbox com essa planilha para que fique mais fácil do fiscal trabalhá-la, ou seja, editá-la, se assim julgar necessário. Doutor Alexandre, Oi. só para a título de ajudá-lo a pensar também um pouquinho, as folhas 3.077 tem já um retorno da diligência do fiscal, onde ele se manifesta com relação à avaliação dos novos documentos. Sim. Então, doutor, Caio, Sim. eu coloquei aqui, tem uma planilha, deixa eu ver se vai se comparar. Presidente, posso fazer uma pergunta ao patrono? Doutor Ricardo, com relação à documentação ter inserida nos autos fora do prazo, ocorreu por essa razão que o fisco talvez não queira acolher os documentos juntados após e manifestar, seria isso? Ele alega extemporaneidade, contudo, parte da documentação ela precisou ser solicitada à Prefeitura Municipal de Hortolândia, ou seja, com relação às notas fiscais e à declaração. A planilha, como ele se obstou a inúmeras vezes, reiteradamente, a se manifestar, alegando que não havia uma subdivisão sobre os anos de 2018 e 2019, essa rejuntada, por assim dizer, que não seria nenhuma rejuntada, foi feita com um recurso tão e somente para adequar a planilha aos moldes iniciais do fiscal. Ou seja, é a mesma planilha anteriormente juntada, contudo, agora no mesmo molde da planilha do fiscal, juntada no AIM. Entendi. Obrigada. Doutor Ricardo, eu estou vendo aqui, ó, aqui no meu voto, eu estou pedindo aqui, né? Alguns relatórios, especial dados fiscais, de todas as operações constam nas observações das diferentes planilhas. Então, se as notas fiscais estão constando as observações das planilhas, né? Porque a planilha tem um campo de observação. A maior parte está em branco. Né? Apenas algumas vezes aparece referência a alguma nota fiscal. Deixe-me verificar aqui, doutor. Aparece como complemento de nota fiscal, complemento. Nota fiscal usada. Provavelmente essa nota fiscal que o doutor se refere seria as notas da Prefeitura de Hortolândia, que são notas complementares de reajuste. Alguns é complementar, outros não tem esse dizer complementar. Uhum. Que a empresa ela trabalha com licitação para órgãos públicos, prefeituras, autarquias, e há, dentro de um exercício, a aquisição e entrega no próximo ano. Então, várias notas são, de fato, complementares de reajuste de preço pelo INPC. Então, é somente isso. Não há aquela movimentação de mercadoria, por assim dizer. Então, na verdade, não são muitas notas fiscais, Ricardo. São muitas. São poucos, eu acredito. Porque a maior parte das observações está em branco. Presidente,
Eu, de plano, já iria também acompanhar o voto do senhor, no sentido da diligência. A única coisa que eu, assim, sugiro, ao invés de juntar novamente as notas já juntadas, não seria o caso somente de um esclarecimento por parte da contribuinte, de uma forma assim, mais transparência, para que a gente possa entender melhor esses em brancos que a gente não consegue visualizar? Então, assim, né, eu acho que assim, tem a descrição de todas as notas, tal, só no campo observações, às vezes, aparece referência a alguma nota fiscal. Então, é difícil eu ficar procurando nesses autos onde é que estão essas notas. Sim. E não é uma quantidade grande de problema. Até por isso, senhor presidente, eu me disponho a fornecer a nossa... todas as notas, né? Sim. Até por isso, dentro da planilha, ela se edita. Aqui não é o caso que está em PDF, mas eu posso juntar novamente o link da planilha editável. Isso facilita o trabalho do fiscal em responder a diligência imensamente. Isso não é um problema. Eu me disponho a fazer isso de pronto. Tudo bem, sem problema. Isso, inclusive, foi feita nas diligências anteriores, mas ele passou por cima provavelmente desse link Dropbox. Eu estou olhando aqui, não é só de Hortolândia, não, Taubaté também. Fundação Universidade de Taubaté também tem algumas menções aqui. Não são só as de Hortolândia que estão os apontamentos aqui no campo de observações. Ajuste PCA, Hortolândia. Doutor Alexandre, essas notas de Taubaté, elas não foram levadas à tributação pelo auditor fiscal. O problema reside, exatamente, estão somente nas notas de Hortolândia. Eu acredito que tudo bem. Mas as notas fiscais que possuem estado de diligência também é uma quantidade muito grande. As de Hortolândia, inclusive, já foram juntadas aos autos. Eu posso pegar aqui as folhas que elas se encontram para facilitar. Pode ser a indicação das folhas. De folhas 3405 a folhas 3411. E aí também fazer um esclarecimento, porque de vez em quando aparece um sinal de interrogação aqui, nessa planilha. Então, não são muitos, mas fica duvidoso o que significa isso. Sim. Tá? Então é isso, doutor. Porque se já estiver nos autos, pode indicar as folhas onde estão essas notas, né? Só para ficar mais organizado, claro, e facilitar. Juntamente com essa explicação, eu juntarei o link da planilha editável. E depois fazer realmente um comparativo, né, entre os que está exigindo e aqueles que vocês alegam que não foram considerados indevidamente. Com certeza. Tudo bem. Então, só retomando, não são todas as notas que eu estou pedindo. Tá? Muito bem. Então, o processo está em discussão. Também inscritos, vou fazer registro do meu voto. Vou iniciar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, então o processo foi comprometido de diligência. Agradeço pelo doutor Ricardo. Obrigado, senhor relator, e um ótimo dia a todos. Bom dia, obrigado.
Passando por processo simétrico, remédio tributado, recurso misto, tratando do Alexandre. É o momento que eu vou fazer o registro para fazer esse controle. Muito bem, então o doutor Alexandre nos apresenta os autos. Pois não. Não, só para antecipar um pouco, eu vou ler o relatório, mas eu não trouxe o voto, que eu quero ouvir o contribuinte em SO, até para esclarecer, porque acho que é um caso, para mim, um pouquinho complicado. E eu vou explicar aqui. Eu vou ler o relatório, para termos o pé do que está acontecendo aqui. Trata-se de recurso ordinário, tributo para contribuinte, e recurso de ofício, em face da decisão de primeira instância administrativa, lavrada, proferida nos autos do processo 4143040, por meio do qual o contribuinte é acusado de ter cometido duas infrações. As duas são a respeito a recolhimento do ICMS-ST. A primeira acusação diz que a empresa deixou de pagar o ICMS no valor de tanto, no período de 8 de janeiro de 2016 a 28 de dezembro de 2016, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de medicamentos sujeitos ao regime DST, que recebeu sem que houvesse o correto recolhimento do imposto, uma vez que este não aplicou no cálculo do preço ao consumidor o preço máximo ao consumidor, o PMC, divulgado nas listas de preços mensalmente publicadas em revistas especializadas de grande circulação. Menciona aqui o demonstrativo 1. E no item 2, também é acusado de deixar pagar o ICMS, também o ICMS-ST, no período de 11 de janeiro de 2016 a 23 de dezembro de 2016, na qualidade também de substituto tributário, para se tratar de medicamentos sujeitos ao regime DST, que recebeu sem que houvesse o correto recolhimento do tributo. Nesse caso aqui, é acusado de inflar artificialmente os preços das vendas, para que no cálculo da ST resultasse num valor menor do imposto. A contribuinte prestou defesa, o fisco se manifestou pela manutenção de integralidade, e o julgador tributário de primeira instância converteu o julgamento em diligência, as folhas 3654 e 3655 no seguinte termo. Eu vou aqui ao termo ao que diz o julgador de primeira instância. Considerando que mostra-se incontroverso que muitos dos fatos geradores que dão aso ao crédito tributário constituído no item 1 do AIN, do presente AIN, já haviam sido incluídos no auto de fração 4138336, lavrado em desfavor do substituto tributário, conforme tópicos 3 a 4 da manifestação fiscal. Item 2. O próprio AFR atuante reconhece que os valores referentes ao produto basilato de amlodipino devem ser corrigidos no demonstrativo 1 por se tratar de medicamento genérico não similar. Então, houve erro na aplicação da alíquota. E 3. Embora o AFR atuante informe que foi corretamente aplicada a alíquota de 12% para alguns medicamentos genéricos contestados pelo autuado, observa-se que para os itens de medicamentos destacados na planilha, a pensar defesa, foi efetivamente indicada a alíquota de 18% e PMC de 18%. Segue na diligência. Para adequar o julgamento de tais questões e melhor a instrução do processo, solicito que seja elaborado um demonstrativo com a mesma formatação do demonstrativo 1, no qual a. constem somente os itens de medicamentos que não foram objeto de lançamento no AIN 4138336, cobrança de duplicidade. B.
Caso remanesçam itens do medicamento basilato de amlodipino, haja correção dos valores referentes a este produto. C. Caso remanesçam alguns itens dos medicamentos destacados na planilha apressada da defesa, classificados como genéricos no demonstrativo 1, haja a providencial retificação desses itens com a correta aplicação da alíquota de 12% e PMC 12%. A diligência foi cumprida pela FR atuante, vindo aos autos o parecer da dota representação fiscal, dando por cumprida a diligência, e também manifestação do contribuinte, repisando os argumentos já apresentados em sua defesa, e chamando a atenção para o fato de que das notas fiscais já exigidas no auto de infração 4138336, só um detalhe, esse outro auto de infração é lavrado contra a indústria que tem sede em Minas Gerais e que remeteu os medicamentos para a autuada aqui no estado de São Paulo. Voltando aqui, então, notas fiscais já exigidas na auto de infração 4138336 compuseram os cálculos do demonstrativo, tanto do demonstrativo 1 quanto do demonstrativo 2, e que a diligência apenas os excluiu do demonstrativo 1, motivo pelo qual entende que devem retornar os autos em diligência para a exclusão de referidas notas fiscais, também do demonstrativo 2. Foi, então, proferida a decisão de primeira instância, julgando parcialmente procedente o item 1 e procedente o item 2 do presente auto de infração, e o contribuinte apresentou recurso ordinário alegando as seguintes matérias: nulidade do AIM por erro na indicação do dispositivo normativo infringido, motivando sua alteração do artigo 265 para o 267 do regulamento, resultando em mudança do critério jurídico de lançamento, em afronta à regra do artigo 146 do CTN, resultando em cessamento do direito de defesa, pois em sua defesa não teria combatido a cobrança do complemento de ICMS-ST, e sim a atribuição de responsabilidade pelo não recolhimento do imposto dos débitos não declarados em guia de informação. Que a inclusão do artigo 267 do regulamento para capturar a exigência do ICMS-ST equivale a nova acusação fiscal, que não poderia ter sido feita pela DTJ, e 90% dos valores exigidos no AIM já também são exigidos no auto de infração lavrado contra a remetente das mercadorias, e que os valores do demonstrativo 2 são os mesmos que foram incluídos na base de cálculo do ICMS-ST do auto de infração lavrado contra a remetente, que os valores exigidos nesse auto de infração lavrado contra a empresa remetente recompõe a base de cálculo do ICMS-ST sem os descontos aplicados, sendo vedado ao fisco exigir de mais de uma vez o ICMS sobre esses mesmos valores, que há erro na identificação do sujeito passivo, devendo constar como autuada apenas a empresa remetente das mercadorias, e há ausência no auto de infração de indicação do dispositivo legal permitindo atribuir responsabilidade autuada pelo recolhimento do ICMS-ST, que o auto de infração é nulo por vício de motivação, pois não há demonstração do cálculo de como foi calculado o tributo que aqui é exigido, que não poderia ser cobrada a complementação do ICMS-ST nas entradas de mercadorias sem que se saiba o valor final da operação, e faz remissão ao artigo 265 do regulamento, que não há provas de fraude, dolo ou simulação, muito menos que o ICMS não foi recolhido pelo remetente da operação do Estado de Minas Gerais, referente à operação própria, ou seja, não haveria prova de benefício econômico concedido à empresa aqui de São Paulo, que o auto de infração é nulo por ausência de controle de qualidade, portaria CAC 715 de 2014, que ocorreu decadência dos fatos geradores anteriores a 18 de maio de 2016, com base na regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, erro de capitulação da multa, pede alteração para que seja capturado o artigo 85, inciso 1, alínea C ou A, da Lei 674, que o fisco busca a complementação do ICMS-ST devido pelo substituto tributário, indevidamente, que em relação ao item 2, o desconto financeiro foi regularmente tributado pelo ICMS na operação própria da substituta e recolhido ao Estado de Minas Gerais, que os descontos financeiros não são irregulares ou simulados e os concedidos a consumidores finais chegam até 80% do PMC, que o PMC é muito superior aos preços praticados ao consumidor final e não pode ser considerado como base de cálculo do ICMS-ST, que houve a utilização indevida de presunções para a constituição do crédito tributário, em afronta à regra do artigo 142 do CTN,
questiona aqui a liquidez e certeza da residência fiscal, e repisa que 90% já foi reduzido em primeira instância, e finaliza requerendo relevação da penalidade, com base no 527-A e no artigo 92 da 6374, alegações de que a multa é confiscatória, questiona a correção do valor básico da multa, questiona os juros por entender necessário que sejam limitados à Selic, enfim, e protestou pela citação oral. Da parte da decisão de primeira instância, contrária ao fisco, houve interposição de recurso de ofício pela autoridade julgadora, a representação fiscal apresentou parecer opinando por não provimento e a autuada concorda com esse posicionamento. Antes de apresentar contra-razões ao recurso ordinário, entendeu por bem a representação fiscal converter o feito em diligência para que o FR atuante se manifestasse sobre a alegação de que os valores do demonstrativo 2, que se refere também ao item 2, são os mesmos que foram incluídos na base de cálculo do ICMS-ST exigido no auto de fração lavrado contra a remetente das mercadorias. E que sua manutenção no presente ainda implicaria em cobrança de duplicidade. Vindo aos autos a manifestação de folhas 3.990/95, justificando a cobrança dos valores constantes do item 2. Houve contrarrazões do recurso ordinário, apresentado pela doutora representação fiscal, opinando pelo não provimento do pleito recursal, e apenas pedindo a aplicação da súmula 10 do TIT para limitar os juros à Selic. Acho que o resumo do processo até esse momento é esse, presidente. Então, patrão, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Senhor juiz relator. Realmente, assim, eu vou pedir um pouquinho de desculpas, que estou um pouquinho resfriado. Se tiverem dificuldade de me ouvir, por favor, me sinalizem que eu vou tentar melhorar aqui a dicção. Realmente, assim, esse caso, desde que eu sou estagiário em 2002 e trabalho com autos de infração do ICMS, eu nunca vi um auto de infração tão mal lavrado. Tá? Aqui, né, a nossa função, assim, órgão judicante administrativo, e o que a gente está fazendo aqui é a revisão da validade do lançamento, né, para saber se o lançamento, né, a norma individual concreta ali que chega, né, da determinação do valor, ela está revestindo de todos os requisitos formais e legais para se chegar à liquidez e à certeza né, da cobrança que está sendo realizada. E aqui, se a gente analisar todos os elementos e todos os problemas que a gente tem nessa autuação, a gente chega num ponto em que existe muito mais dúvidas e certezas do que foi feito, né, do trabalho que foi realizado pelo fiscal. Né? As alterações que foram realizadas no lançamento pela LUCI-DTJ demonstram também que foi uma tentativa de salvar um lançamento. Né? Qual que é a operação que a gente está falando aqui? Tá? A CIMED Indústria é uma fabricante de medicamentos que está localizada no estado de Minas Gerais. Né? Ela revende mercadorias, são os medicamentos genéricos, similares, né? Acho que os senhores devem conhecer os produtos comercializados aí pela CIMED, tem muitos produtos genéricos também. E esses produtos, quando eles são remetidos do estado de Minas Gerais para o estado de São Paulo, existe um protocolo ICMS que determina que o estado de Minas Gerais, né, então o remetente das mercadorias, a indústria, ela é obrigada a recolher o ICMS-ST. Né? Esse recolhimento do ICMS-ST, ele pode ser feito na hora do cálculo desse ICMS-ST, você vai aplicar, existem vários tipos, né, de métodos, tem o MVA, tem o PMC, né, tem o PMC revista, né, são vários critérios que você adota para poder recolher esse imposto por substituição ao Estado de São Paulo, e desse imposto você pode deduzir o ICMS próprio. Né? O que é o ICMS próprio? É o ICMS que a indústria mineira recolheu aos cofres do estado de Minas Gerais. Tá? Então, qual que foi a insatisfação da fiscalização com relação aos cálculos e o recolhimento do PMC que foi realizado não pelo contribuinte, tá? Foi realizado pela indústria. Eles entenderam,
né, que nessa venda da indústria para a distribuidora paulista, houve a concessão de descontos financeiros, tá? Esses descontos financeiros, eles oscilaram entre 10%, em alguns casos isolados, 50%. Esses descontos financeiros, né, como os senhores juízes sabem, eles eles não são excluídos da base de cálculo do ICMS, eles compõem a base de cálculo do ICMS próprio. Então, de certa forma, a alegação na fiscalização é que descontos de 10% a 50% em produtos, eles eram descontos, na visão deles, sem qualquer comprovação, indevidos, porque eles aumentariam a base de incidência do ICMS da operação própria mineira, recolhido para o estado de Minas Gerais, e diminuiria o valor do ICMS-ST que seria devido ao estado de São Paulo. Tá? E aí, como que foi feita essa autuação? E eu gostaria muito de trazer atenção para os detalhes formais, inclusive o próprio relatório, né? Tudo que compõe aqui essa autuação. Primeiro item da autuação, houve uma alegação de que utilizou-se do PMC de forma incorreta para calcular o ICMS-ST. Então, com base nas notas fiscais de entrada, né, o adquirente paulista das mercadorias foi autuado para se recolher o PMC. Então, foi feito um recálculo de todo o valor, e nesse recálculo exigiu-se uma diferença de PMC em diversos produtos. Tá? Durante esse período, acho que foram 2 ou 3 portarias CATs que determinavam o cálculo e o recolhimento do PMC. Você tem alíquotas, por exemplo, de 12% para medicamentos da farmácia popular, genéricos similares, você tem alguns descontos que você aplica. Durante, então, o período da autuação, com diversos tipos de recolhimento, diversas regras que foram mudando. Né? Então, assim, evidentemente, houve, pode ter havido erros, assim, por parte do contribuinte, mas a realidade também é que, como se comprova aí pela própria decisão, né, recorrida, houve também erros da própria fiscalização, né? Ela não indicou quais eram as portarias CAT que foram utilizadas, ela utilizou alíquotas erradas, o cálculo, senhores juízes, é muito difícil. Então, esses erros, efetivamente, eles acontecem quando se vai calcular medicamentos e tudo mais. A coisa não é muito simples, porque você pode usar o PMC revista, você tem o PMC da Abafarma, você tem o PMC da CEMED, né? O preço que é praticado pela indústria é o preço fabricante, né? Eu ainda não estou nem entrando no mérito, né, que é o grande esquema das coisas, que é de fato que esses preços que são os PMCs, eles são muito superiores ao que se é praticado, né, nas vendas reais das mercadorias. Né? E aí no item 2 da autuação, o que o fiscal fez? Ele pegou e falou o seguinte, olha, como você obteve, né, porque eu estou aqui na ponta de quem recebeu a mercadoria, né? Você obteve muitos descontos, eu vou tributar o ICMS desse desconto, ICMS normal, gente, aplicando a alíquota padrão de 12%. Tá? Então, ele está tributando o ICMS que deveria ter sido recolhido na operação própria, ou melhor, o ICMS de um desconto que, na verdade, deveria ter sido incluído na base de cálculo do PMC, que é o item 1.1. Tá? O que a fiscalização deveria ter feito? Ela deveria ter recolhido, né, e colocado ali o PMC e considerado no cálculo do PMC sem esses descontos que foram concedidos. Porque você teria uma dedução menor da base de cálculo e o Estado de São Paulo receberia o ICMS-ST. Só que aí tem um grande ingrediente, né, de como que foi feita essa autuação. O dispositivo legal que foi mencionado pela fiscalização foi o artigo 265 do regulamento do ICMS, que fala que o imposto ele deve ser recolhido, uma complementação do ICMS-ST, quando o fato gerador ele é inferior ao fato gerador presumido.
Tá? Então, partindo-se que esse foi a fundamentação legal do auto de infração, a gente tem um grande defeito aqui na autuação, porque ele deveria ter autuado as saídas, né? Depois ele alega que houve a responsabilidade da adquirente, mas ele não indicou o dispositivo legal que atribuísse essa responsabilidade. Tá? Veio a DTJ, tá? Intimou a fiscalização deu uma resposta muito confusa, como até próprio no relatório, ali no voto da DTJ, fica claro que houve uma grande confusão ali pela fiscalização na autuação, mas eles acabam decidindo em recapitular a autuação e aplicar o artigo 267, que é um artigo lá que fala da responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST pelo adquirente localizado no território paulista. Tá? Só que, assim, esse ICMS que faz parte, né, desse item 2, que são esses supostos descontos financeiros obtidos, eles já estão sendo tributados numa autuação que foi lavrada 2 meses antes e foi juntada aos autos, né? Nós juntamos no documento número 5 da impugnação essa autuação, né? E foi feito um confronto entre os valores que foram exigidos de ICMS-ST naquela autuação com os valores que estão sendo exigidos aqui nessa autuação. Ali também ignorou-se os descontos financeiros obtidos. Ali Doutor, também aplicou-se... deixa eu só fazer uma pergunta. Desculpa Sim, até sim. interromper a SO, não quero nem fazer você perder sua linha de raciocínio, mas é sobre esse assunto. Eu pedi para pautar, inclusive, o processo antes, para analisar, porque eu achei complicada a situação, e eu queria entender uma coisa. No item 1, eu tenho determinados medicamentos em que o fiscal alega que houve o erro na aplicação do PMC. No item 2, por óbvio, não são os mesmos, porque no primeiro eu faço redução do valor do produto para conseguir uma base de cálculo menor, em tese, é a acusação, tá? Então, eu tenho uma redução da base de cálculo, eu tenho um imposto minorado. E no item 2, eu alego de majoração artificial de produtos que não podem ser os mesmos, né? Se estou minorando aqui, não posso ter majorado ele, porque fica uma coisa incompatível. São os Então, mesmos. são os mesmos produtos? São os mesmos produtos, por isso existe essa grande confusão. No final do dia, o item 2, ele está querendo cobrar o ICMS que é devido ao estado de Minas Gerais, o ICMS próprio da indústria. Por quê? Porque quando você calcula o ICMS-ST, você deduz o ICMS próprio. Sim. Então, essa dedução, esse desconto financeiro, na visão do fiscal, diminuiu o valor do item 1. Não, isso eu entendi. Mas as notas são as mesmas? São os mesmos Eu produtos. verifiquei, são as mesmas notas, sim. Elas são mais detalhadas no item demonstrativo 1, porque ela separa por medicamentos. No demonstrativo 2, ela é resumida, né? A valor da nota. Mas a minha dúvida é: eu estou batendo remédio com remédio, porque as notas têm vários outros remédios indicados nelas. Essa é a minha dúvida. Eu estou falando dos mesmos remédios artificialmente levantados o preço na operação própria, na nota de operação própria, e reduzidos na DST para chegar no mesmo cálculo? Que Sim, se tiver remédio no item 2 que não está no item 1, significa que esse remédio não estava na regra de incidência do ICMS-ST, porque todos os produtos que estavam submetidos ao ICMS-ST foram incluídos no item 1 e foram incluídos também na outra autuação, né? Tá. Então, realmente, assim, assim, foram 2 fiscalizações simultâneas, teve uma briga ali, fiscalização da Lapa e de Osasco, tá? A fiscalização que fez a primeira autuação foi a outra, que autuou a própria indústria. Eram os mesmos fatos geradores, eles sabiam, tá, que estava tendo 2 fiscalizações sobre os mesmos fatos geradores, teve 2 autuações, tá? Não, a própria DTJ falou, olha, deveria ter sido incluído, né, no polo passivo daquela outra autuação da indústria e não ter feito uma nova autuação. Então, toda essa autuação aqui, ela não faz muito sentido. E aí, então, a gente volta, né? Cadê a liquidez e a certeza desse lançamento, né? 90% desse lançamento já está sendo exigido num outro auto. Teve decadência, né, dos débitos anteriores a de 8 de maio. Teve uma alteração
senhora juíza Maria Sama quer falar? Levantou a mão? Sim, doutora Marcelo. Obrigada, presidente. Doutor Matheus, diante dessa colocação que o senhor fez com relação à liquidez de certeza, diante das idas e vindas das diligências, houve um refazimento do auto de infração, em que valor se chegou realmente o fisco, ou não tem nos autos só houve o refazimento dos demonstrativos, conforme as diligências ocorridas? Porque eu pude perceber que já desde da fase defensória, existe pareceres dentro da própria fiscalização, né? Onde um concorda, o outro não concorda, o outro exclui, o outro não exclui. E também aqui na página 3.990, também onde houve uma diligência em que o fiscal diz assim, olha, ele atrás dos demonstrativos e ele diz no item 24 dessa diligência, diz assim, ó, por esse fato, que a mesma nota fiscal que faz parte do AI número tal, também é apta a gerar a cobrança do item 1.2. Isso depois demonstrou-se tudo isso para chegar numa liquidez de certeza do auto, ou ainda está confuso para a gente saber o que realmente está sendo cobrado? Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente, senhora juíza. As justificativas que são apresentadas para essa exigência do ICMS sobre descontos financeiros obtidos, na visão aqui da recorrente, não fazem o menor sentido, né? Existem dúvidas, né? O senhor relator agora acabou de levantar uma dúvida se quais seriam as notas fiscais, se as notas fiscais foram efetivamente as que estão no item 1, né? O entendimento do recorrente... Foi bem. As notas fiscais eu confirmei que elas são as mesmas, mas eu tenho produtos diferentes nelas. Tem alguns submetidos à alíquota de 12%. A minha dúvida é, os mesmos produtos que são reduzidos e servem de autuação para a indústria, e no item 1, que já foram reduzidos, são os mesmos produtos que se alega que foram majorados artificialmente e depois dado desconto, ou eu tenho produtos diferentes? Então, eu majoro alguns para poder chegar a um valor maior em relação a alguns. Aí, porque a lógica do que eu entendi foi a seguinte: eu faço a menor base de cálculo do produto, tá? Então, já calculo o ICMS-ST com um resultado menor lá na frente. E, para calcular esse ICMS-ST, eu tenho que analisar também quanto foi recolhido pela indústria para Minas Gerais. É o tal do princípio da não cumulatividade, né? Então, eu vou descontar o que eu paguei antes. E aí eu vou majorar essa perna anterior, e aí eu vou ter um resultado menor ainda. Então, eu estou falando de dois pedaços diferentes. O fisco fala, olha, esse pedaço que eu estou cobrando é o cálculo errado do PNC, e esse aqui, o que resultou disso ainda foi minorado numa segunda parte, com uma majoração indevida atribuída a descontos que não seriam verdadeiros, né? Alegam que não foram descontos mesmo, né? Contabilmente teriam sido registrados de maneira diferente. E me pareceu estranho eu pegar o mesmo produto, reduzir, depois aumentar ele artificialmente para conseguir chegar no mesmo cálculo. Por isso que me parece que se tratam de produtos diferentes que não tenham sido destacados. Então, alguns remédios reduzidos, outros majorados. É isso? Se os remédios foram diferentes, eu não consigo confirmar, não tenho certeza absoluta, mas assim, e eles não estavam submetidos ao ICMS-ST, até a própria alegação de que houve uma inflado artificialmente para se reduzir o ICMS-ST cai por terra, né? Então, e o que vale a pena também, alguns detalhes aqui da operação, que são importantes, né? São 17% das compras realizadas e das vendas realizadas entre esses dois estabelecimentos, apenas 17% dessas compras que tiveram descontos, tá? É um valor muito pequeno comparando a totalidade das operações. Os descontos foram entre 10% e 50%. Esses descontos entre 10% e 50% são algo absolutamente comuns no mercado farmacêutico, né?
Quem nunca foi numa farmácia, aqui, qualquer farmácia que você vai chegar lá e vai ver qual que é o preço do produto. O preço do produto é R$ 150, aí você consegue aplicar o desconto do Banco Itaú ou o desconto da seguradora. Então, de fato, existem, né, são praticados descontos muito grandes, tanto entre a indústria, né, que ela é obrigada pela Câmara Reguladora a usar ao preço fabricante, que é um valor, que é o preço máximo que ele pode utilizar para fins regulatórios, e os preços que também são aplicados pela própria distribuidora, e o preço máximo ao consumidor, que é a base de cálculo do ICMS, e que é o preço máximo que a mercadoria, né, que o produto farmacêutico pode ser vendido, né? Então, o que não fica muito claro na autuação, mas não dá para saber se, de fato, essa conta de descontos financeiros obtidos que foi levantada pela fiscalização são os itens que estão submetidos ao ICMS-ST ou não estão submetidos. Tá? Então, eu acho que assim, eu vou tentar finalizar aqui, porque talvez eu tenha muita informação. Acho que assim, existem ainda mais alguns outros erros, né? Esse erro na capitulação da multa, né? Que foi utilizado uma para hipótese não prevista nas alíneas desse inciso, né? Que é aquela regra geral do 85L, mas que na verdade toda acusação e a descrição, por mais confusa que seja, leva a entender que seria 85C, né? Você tem aí, de certa forma, uma supressão da instância administrativa, porque o auto de infração tem uma formatação e tem alguns dispositivos legais, e a delegacia de julgamento fala uma coisa completamente diferente, recapitula, ela muda até os próprios demonstrativos, né? Se vocês olharem no dispositivo da decisão recorrida, ela fala lá, o demonstrativo passa a recolher com o PMC, tal. Então, o próprio parte remanescente do item 1 também teve uma mudança ali, né, de determinação. Então, assim, aqui a gente está vendo um lançamento, como no começo da apresentação, você tem muito mais dúvidas do que certezas. Esse crédito continua sendo discutido, né, num outro processo administrativo, que é realmente a contribuinte que foi devidamente autuada ali, que houve o cálculo, que ela que realizou os cálculos, que ela que fez o PMC. Né? Então, eu acho que assim, com base em todo esse conjunto, né, fático, probatório, e todas essas indas e vindas, eu acho que realmente esse lançamento ele merece, né, ser negado provimento a recurso de ofício, dado provimento ao recurso oferecido aqui pela contribuinte, com o cancelamento integral da autuação. Fico à disposição para qualquer outra dúvida ou esclarecimento. Muito obrigado e peço desculpas aí pela extensão do tempo. Imagina, doutor. Estamos aqui para poder sanar as dúvidas mesmo, para não deixar que remanesçam dúvidas aqui, para todos poderem votar com consciência do que está sendo feito. Agradeço ao Matheus. Doutor Alexandre, resta alguma dúvida? Não. Eu me dou por satisfeito dos esclarecimentos prestados pelo doutor Matheus. Então, como o doutor Alexandre já antecipou, hoje ele não irá proferir o seu voto, né? A sustentação não foi para esclarecer de dúvidas. Então, eu vou devolver o processo para a Gênia da pauta, que será pautado oportunamente. Para a Gênia, tem como votar para a relatoria? Ou, acho que era mesmo, né? Eu vou tentar aqui. Tá, tanto faz. Não dá muito certo. Foi devolvido para o relator. Bem que o processamento de remédio limitada foi devolvido ao relator a pedido do doutor Alexandre. Agradeço a presença de Matheus. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, passar para o docente consultor escala do Açul Limitada, relator Ginário, relator do Câmara Anselmo. Esse é o momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, doutor Marcelo, já conseguiu disponibilizar o processo? Presidente, o patrono está presente para a sustentação oral? Sim. Tem. Então, eu vou passar o relatório. No decorrer da sustentação oral,
eu faço o registro do voto. Então, aqui, é uma única infração, né, por deixar de pagar o ICMS no período de outubro de 2016 a dezembro de 2018, relativo a operações tributadas como não tributadas, por emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços relacionados ao demonstrativo 1. Pelo demonstrativo geral, tem-se os montantes mensais do ICMS devidos pelas operações de venda. Utilizou-se de notas fiscais eletrônicas de serviços no mencionado período e, conforme apurado no mencionado demonstrativo, como fazem as prestações de serviços tributados pelo ISS, Imposto sobre Serviço. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa de folha 680 a 703, alegando em síntese que não se trata de mercadoria e, além disso, alega que outros serviços não relacionados ao fornecimento ou pavimentação essa sigla é asfáltica, né, do asfalto, teriam também sido autuados equivocadamente. Alega que o físico se limitou em reproduzir os termos do parecer emitido pela consultoria tributária no âmbito do processo número tal, e que foi emitido para análise de um contrato específico entre a autuada e a Prefeitura de São João da Boa Vista, desconsiderando totalmente as particularidades de cada um dos contratos que a autuada firma. Alega também que não tem como objeto social a compra e venda, né, de massa asfáltica, que é a CBUQ, mas sim a atividade de prestação de serviço de usinagem do CBUQ, para ser utilizado em obras de pavimentação asfáltica. Traz características do fornecimento da CBUQ e as folhas 688 a 689 alega também ter verificado que foram incluídos na base do AIN notas fiscais de serviço que contemplam tanto serviço relacionado à massa asfáltica, né, quanto a outros sem qualquer relação com o fornecimento e pavimentação. E ainda valores relativos à prestação de serviços de mediações, terraplanagens, drenagens de água pluvial, execução de guias e sarjetas, entre outros. Houve manifestação fiscal, o processo foi convertido em diligência às folhas 934 e 940, para que o doutor agente fiscal autuante se manifestasse de forma conclusiva. Com relação à pertinência ao objeto da acusação fiscal em relação às notas fiscais de serviço, que não fazem nenhuma menção ao fornecimento ou à pavimentação da massa asfáltica, como as mencionadas no parágrafo anterior, dentre outras que possa haver. E B, quanto ao item 3 da defesa, as folhas 697 a 702. Assim, em atendimento à diligência de folhas tais, a autuação concluiu pela exclusão da acusação fiscal os documentos fiscais de serviços que não fazem menção ao fornecimento da pavimentação. Aí eu cito, né, que perfazem um montante de R$ 84 mil. A parecer da representação fiscal em retorno à diligência, as folhas 970 a 971 e a folha 973 a 976, a autuada se manifesta em retorno da diligência, alegando que não houve análise de todas as notas fiscais, onde ela mesma realizou a análise das 232 notas fiscais objeto da autuação, e relaciona na planilha as folhas 976 aquelas que não se referem ou se referem apenas parcialmente ao fornecimento ou pavimentação da CBUQ. Assim, novamente, as folhas 988 a 983, houve conversão do julgamento em diligência para que a autuada prestasse esclarecimentos e juntada de documentos que comprovem os valores declarados a menor que o valor total da nota fiscal de serviço, inclusive quando zero, na coluna denominada valor da planilha de folhas 923 a 925, que foi juntada por ela própria nos autos. Em cumprimento à autuada, as folhas 988 a 993,
alega que não teria o ônus de comprovar que as notas fiscais objeto do AIM não teriam pertinência com a acusação, eis que seria ônus probatório do fisco. Alega ainda que as notas fiscais de serviços entendidas como sem relação a CBOQ, exceto a nota fiscal de número tal, teriam sido emitidas para a empresa Zeta Hortolândia Empreendimentos Imobiliários, tendo os documentos comprobatórios juntados às folhas 878 a 921. Já com relação à nota fiscal número tal, a discriminação dos serviços deixa claro tratar-se de serviço de mediação para recuperação de valeta de drenagem de águas pluviais dentro do leito carroçável interno no loteamento Recanto da Mata, sem qualquer relação com a CBOQ. Assim, as folhas 1086 a 1106, o ilustre julgador de primeira instância proferiu decisão mantendo parcialmente o item 1 do AIM, o item 4 com relação à infração, desculpe, e parcialmente procedente ao AIM inicial, retificando a multa. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão, os pressupostos foram admitidos, a representação fiscal apresenta as contrarrazões e regularmente processado, aguardo então a produção da sustentação oral. Presidente, em resumo, o cerne da questão aqui é que a contribuinte autuada solicitou serviços de terceiros para a fabricação da massa asfáltica. E, com base nisso, então, a fiscalização entendeu que para ela é uma mercadoria e não uma prestação de serviço. Ou seja, ela comprou essa massa asfáltica e não produziu. Esse é o cerne desse auto de infração, salvo qualquer engano aí que a patrona poderá nos esclarecer melhor. Ok, agradeço, doutora Maria Selma. Então, doutora Maria Rita, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os jogadores, na pessoa da relatora, doutora Maria Selma. O contribuinte, no caso, é uma empresa de construção civil que se dedica, inclusive, né, à pavimentação asfáltica e à usinagem de asfalto. Então, o concreto bituminoso, usinado a quente, né, que a doutora Maria Selma menciona, CBOQ, ele, numa linguagem vulgar, é o asfalto. Tá? Doutora Maria Selma, eu gostaria de fazer só uma retificação com relação à observação final da senhora, porque a construtora Scala, ela fabrica o CBOQ, né? O que acontece é que, em algumas situações, ela é a fabricante e fornece para terceiros, como ocorre assim normalmente com prefeituras, que ele já tenha uma estrutura grande aí de maquinário para a aplicação do CBOQ, mas a fabricação é dela, como tem situações em que ela fabrica e aplica. Então, ela não adquire de terceiros essa mercadoria, é ela que é a fabricante da CBOQ, né? O principal ponto aí de controvérsia que existiu com relação ao entendimento do fisco e da empresa é que essa fabricação da CBOQ é realizada fora da obra necessariamente. Então, o fisco ele se utiliza do item 7.02 da Lei Complementar 116 para dizer que se trata de uma mercadoria produzida fora do local da prestação de serviço. E, nesse sentido, a incidência seria do ICMS e não do ISS. Então, a controvérsia de base, no caso, né, desse processo, é a incidência do ISS ou do ISS no fornecimento e na aplicação, e o ponto importante aí para a fiscalização foi a produção fora do local da prestação de serviço. Né? Nós refutamos este entendimento, concordamos que a aplicação é necessariamente fora, mas não tem como ser no local da obra,
tá? Porque o CBQ, ele exige fornos de alta temperatura para poder misturar aí todos as mercadorias e formar o asfalto, tá? E ele não teria como ter uma estrutura dentro do local propriamente dito. Então, o que tanto a construtora Scala quanto outras empresas fazem eles possuem locais, né, que são até 100 quilômetros da obra, saber o que ele é produzido, e aí tem que ser imediatamente encaminhado ao local de aplicação do asfalto, para que não perca a temperatura, porque se chegar morno ou for aplicado morno, já não é mais possível a fixação no solo, né? Então, sim realizado fora da obra, mas isso não teria como ser dentro, então este ponto não é controverso no processo. O que é controverso no processo é que, na nossa avaliação, o asfalto ele não é uma mercadoria, ok? Por que ele não é uma mercadoria? Porque, veja, quando uma empresa de construção civil precisa adquirir a CBUQ para aplicação no solo, é necessário inúmeros estudos, e cada asfalto é de uma forma. Então, por exemplo, se a Prefeitura de São Paulo viesse a contratar a construtora Scala para produzir, né, o asfalto para aplicação na Marginal Pinheiros, por exemplo, em que há um tráfego assim, muito grande, o asfalto lá seria de uma configuração muito diferente de uma rua em que o trânsito ele é pouco, né? O terreno conta muito, você tem terrenos que são arenosos, você tem terrenos que são muito secos, tem terrenos que são muito molhados. Então, assim, existem engenheiros que precisam estar à frente desse estudo, tanto é que essa produção ela é controlada pelo CREA, pelo CONFEA, pela CETESB, né? Existe aí toda a necessidade de comprovação de conhecimento técnico para o estudo da confecção da CBUQ para uma determinada obra, ok? Então, assim, é indiscutível que é impossível você vender um asfalto para qualquer um sem esse estudo preliminar, porque cada local exige um tipo de asfalto diferente, e cada contratante também pode querer qualidades diferentes de asfalto, independente das características aí do local de aplicação. E aí tem um segundo passo, né, que diz respeito a parte das notas, não todas, mas parte das notas, além do fornecimento, também havia aplicação. E aí, para a aplicação, também é necessário um estudo, porque não é possível que esteja chovendo, quando o asfalto sai da usina para ir até a estrada, por exemplo, é necessário que a estrada esteja totalmente preparada para receber aquele asfalto, para evitar essa perda de mercadoria, de temperatura. Então, existe toda uma característica muito peculiar que faz com que nós defendamos que a incidência é do ISS e não do ICMS, por não ser mercadoria, ok? É fora da obra, mas não é mercadoria, portanto, o item 702 da lista anexa à Lei Complementar 116 é inaplicável ao caso concreto. Essa situação, ela já foi analisada pelo Tribunal de Impostos e Taxas algumas vezes, em decisões favoráveis ao contribuinte. A decisão recorrida, ela cita algumas decisões do TIT, mas são decisões antigas. As decisões antigas, 2000, 2002, 2006, 2009, as decisões mais recentes vão no sentido de que a incidência é do ISS, e o Tribunal de Justiça de São Paulo também já se manifestou sobre isso, entendendo que a incidência, é do ISS, tá, do Imposto Municipal. O Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que a incidência é do ISS, que foi recolhido aí pela Scala. Essas informações todas constam do nosso recurso. O nosso pedido pelo provimento, né, do recurso e aí cancelamento da integralidade do débito, e apenas subsidiariamente para que haja um ajuste de base de cálculo com cancelamento parcial, tendo em vista que, apesar da diligência realizada já ter excluído parte das notas, ainda consta do débito notas fiscais não relacionadas, seja o fornecimento e aplicação de CBUQ.
eu entendo que não é o caso de detalhar quais são esses casos, essas situações aqui na sustentação oral. Eu cito apenas 3 exemplos aqui para vocês que encontram-se demonstrados aí no recurso e que dizem respeito à implantação de 2 travessias do sistema viário de Hortolândia, por exemplo, recuperação de valeta de drenagem de água pluvial e troca de solo e drenagem para interligação de vias do sistema viário. Então, são 3 exemplos de notas fiscais que ainda permanecem na base de cálculo do crédito tributário em discussão. Minhas observações são essas, eu fico à disposição. Agradeço também a Rita. Então, também a Selma. Desculpa, a Selma está sem som. Desculpa, presidente. Obrigada, doutora. Parabéns aí pela sua explicação, assim, bastante clara, transparente. Na análise eu vou proferir o meu voto de acordo com o que eu analisei os documentos, mas caso meus colegas entendam de forma diferente ou queiram depois fazer uma melhor análise após os esclarecimentos da doutora, poderão também rever e a gente pode, então, depois rever esses fatos. Mas, então, meu voto vai ser de acordo com a documentação analisada, doutora, que constam dos autos, né? Então, deixa eu passar aqui ao voto. Então, trata-se de recurso ordinário interposto, que julgou procedente o AIM. O recurso ordinário encontra-se revestido das formalidades legais, portanto, eu o conheço e passo ao julgamento. No exame do presente apelo, em suas razões recursais, a recorrente reitera alegações de que a CBUQ não pode ser caracterizado como mercadoria, conforme entendimento já sedimentado pelo TJSP, passível de incidência de ISS do Imposto sobre Serviço, onde presta serviços de usinagem e não compra e venda da referida mercadoria. Confesso que tal tema levanta discussões, porém, ao meu entendimento, tais operações não se enquadram na hipótese da não incidência do ICMS, justamente pelo fato de que a CBUQ ter sido produzida fora do local das obras, em usinas contratadas pela recorrente. Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, com relação às mercadorias produzidas pelo prestador de serviço, fora do local da prestação, a legislação do imposto de renda é clara ao dispor que há incidência do ICMS, pois ocorre o fato gerador do imposto no fornecimento da mercadoria com prestação de serviços compreendidas na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa da lei complementar, sujeitam-se à incidência do imposto de competência estadual. Da leitura da Lei Complementar 116 de 2003, no seu artigo 35 da Lei 7656 de 77 e Lei 8293 de 2003, podemos verificar que na apuração da base de cálculo do ISS, do Imposto sobre Serviços Prestados nos subitens 7.02 e 7.05, que seria o caso da recorrente, leva-se em consideração o preço do serviço, incluído o valor dos materiais fornecidos pelo prestador, eu coloco entre parênteses, que são as mercadorias produzidas pelo próprio prestador de serviço fora do local, também grifo, da prestação de serviços, que fica sujeito ao imposto sobre a circulação de mercadoria. Com o mesmo entendimento acima exposto, menciono o voto de vista vencedor proferido pelo ilustre doutor juiz Valério Pimenta de Moraes, no AIM número tal, tendo como recorrente a Fazenda Pública e recorrida a mesma contribuinte autuada, conforme trecho que abaixo eu transcrevo. Então, eu passo transcrevo então o voto do doutor Luiz Valério
do Dr. Valério, onde o ICMS, a falta de pagamento do imposto por considerar não tributada a operação sujeita da massa asfáltica. E no mérito, a Fazenda recorre para restabelecer as exigências fiscais do item 1 e 2 destes autos, alegando que a massa asfáltica está sujeita ao ICMS. Passando à minha análise. Assim, ao meu entendimento, no caso da recorrente, não há dúvidas que houve falta de recolhimento do imposto, restando devidamente comprovada a infração. Ainda em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação de que as notas fiscais de número 318, 326, 333, 337, 343, 351, 356, 387, 413 não guardam relação alguma com o fornecimento ou a pavimentação do CBUQ. Porém, novamente, não cabe razão à recorrente. Conforme detalhadamente analisado pela julgadora de primeira instância, as referidas notas fiscais não se referem a CBUQ, porém se referem à PAV-ASF, que se trata de abreviação para pavimentação asfáltica ou B.C, PAV-ASF, que é a abreviação para recapeamento asfáltico, que eu coloco entre parênteses os dois significados, né, dessas abreviações, decidido de forma correta, mantê-las no aí. Portanto, decidindo de forma correta, mantendo-as no aí. Cabe ressaltar ainda que durante o processo houve diligência, onde foram excluídos documentos fiscais que não faziam menção ao fornecimento e ou pavimentação da massa asfáltica, implicando na re-ratificação do demonstrativo 1 e do demonstrativo geral. E ainda houve uma análise minuciosa por parte do julgador de primeira instância, onde o mesmo afastou as notas fiscais de serviços de números aqui mencionados, reduzindo assim o subitem 1.20 e 1.22. Assim, ao contrário do que alega pela recorrente, as infrações restaram devidamente comprovadas, mantendo na íntegra a decisão proferida. Diante do exposto, de tudo que dos autos constos, conheço do recurso ordinário interposto pela construtora, escala Guaçu Limitada, e nego o provimento. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Agradeço pela Anselmo, o processo está em discussão. Doutor Alexandre. Senhor, com a licença do presidente, da ilustre relatora, eu gostaria de dar uma olhadinha nesse caso, principalmente no caso da incidência do semestre, do ISS na questão do CBUQ. Eu estou lendo aqui a decisão proferida agora, no dia 25 de março de 2022, sobre esse assunto pelo STJ, que vai no sentido do que a doutora Maria Rita comentou aqui na sustentação oral. Posso? Pode, à vontade, doutor. Presidente, por favor, só me permite editar novamente o voto, porque eu acho que a emenda ficou incompleta. Doutora Maria Selma, se a doutora vai corrigir o voto, no seu voto está lá, voto duas vezes. Ah, tá. Já Ok. Só apagar a linha. Tá bom, obrigada. Bem observado, doutor. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ok. E limita. Você me deixou de pagar de outros deputados, como multiplicar recurso ordinário. Conhecido e não provido.
Mas, doutora Maria Rita, vocês fazem indicação das decisões do Tribunal de Justiça também no recurso, né? Estão vendo aqui? Sim, fazemos. Eu não estou antecipando minha opinião sobre o assunto, mas eu estou vendo que realmente existe... A discussão continua sendo travada aqui, né? Exato. Tem súmula, né? A 167 fala dos caminhões betoneira, né? Se É. estão fora do canteiro de obras, mas a caminho da obra, não há incidência, está simulado já. Então, quer dizer, a regra estar dentro do canteiro de obras não já é excepcionada pela súmula. Então, se estiver no caminhão do betoneira a caminho, já não há incidência por súmula do STJ. Nesse caso de vocês, não é o transporte por betoneiras, é toda... O caminhão, ele é um caminhão especial, né, por conta da temperatura e que precisa da manutenção, mas ao longo do caminho, o asfalto ele não é alterado, então, assim, ele sai pronto da usina. Ele é usinado antes. Ele é usinado antes, que é uma diferença que existe, porque no concreto, no caminho, aquele caminhão ele continua rodando e para tem manter uma finalização da... que seria um tipo de concreto diferente. Doutora Nancelma, possível editar o voto? Sim. Doutor Alexandre vai pedir vistas? Sim. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora. Doutora Maria Sá, também obrigado. Obrigada, doutora Maria Rita. Obrigada. Em vista, conselheiro doutor Alexandre. Então, processo saindo de vista. Agradeço a presença da doutora Maria Rita. Nosso processo de império do serviço. Posso iniciar, presidente? Só um momento, só que eu... Claro, claro. Esse processo já esteve por aqui, né, doutor Paulo? Sim. Eu tirei de pauta que tinha um ajuste para ser feito no voto. Se o presidente eu já vou colar meu voto, a versão final dele. Segundo só, eu já profiro. Pronto, eu já registrei meu voto. Eu vou passar a leitura. Eu vou pular o relatório, que não tem grandes problemas, e iniciar meu voto lá do item 10. A alegação da autuada de nulidade do julgamento da defesa por cerceamento de defesa não merece prosperar. A autuada alega que o físico apresentou novas provas, as quais não puderam ser contraditadas pela autuada. Ocorre que a autuada apresentou em sua defesa um argumento de que teria feito o estorno do crédito, e a manifestação fiscal apresenta documentação refutando os supostos estornos dos créditos. Ora, a manifestação fiscal não traz provas novas sobre a infração, mas apresenta provas para contraditar as alegações da autuada. Assim, não há cerceamento de defesa, pois a autuada teve a possibilidade de produzir todas as provas para suportar seus argumentos, e as provas trazidas na manifestação fiscal tão somente elucidam as provas trazidas pela autuada em sua defesa, não sendo parte das provas da infração. Então, somente contestação de argumentos da autuada. Também não deve ser acatada a alegação atinente à não comprovação do controle de qualidade. A finada portaria CAT 115 visa uniformizar e disciplinar o processo interno das Cefaz de controle de qualidade do AINCO,
porém não há qualquer normativo obrigando a publicidade ou comprovação da sua decisão dos autos do AIM. Some-se que o artigo 34 da Lei 13.457 traz o rol dos elementos que são obrigatórios e não constam nem o relatório do CCQ, nem a comprovação de sua execução. Assim, a ausência do relatório ou da comprovação de análise pela CCQ do AIM não gera qualquer cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, e a alegação da autuada não deve ser acatada. Reforça-se que tal procedimento de controle de qualidade é atividade interna da CEPAS, e como diversas outras atividades internas não devem ser comprovadas quando o lançamento do AIM, salvo, como já explicitado, os elementos constantes no artigo 34 da 13.457. A autuada alega, em relação ao item 1, que a autuação deveria ser cancelada, pois houve erro de acusação por não incluir ICMS sobre a operação e por haver erro na indicação dos dispositivos infringidos. Tais alegações não devem prosperar. A autuada alega que a saída se deu para remessa de material para análise em laboratório com posterior retorno. Ocorre que não há tal previsão na legislação paulista. A autuada alega que o inciso 11 do artigo 7 do RICMES abrangeria a operação, porém tal normativo não abrange envio para análise em laboratório. Eu copiei o inciso. Ainda, após notificada, a autuada admite que mesmo após mais de 1 ano e meio do envio, tal mercadoria não retornou à autuada. Adicionalmente, as notas fiscais indicam que os materiais supostamente enviados para análise em laboratório são cabos de alumínio na quantidade de 75 mil metros, com valor de R$ 742.500, o que é totalmente incompatível com o envio para análise laboratorial. Por fim, não há erro na indicação dos dispositivos infringidos, pois o relato do AIM foi indicado como infringência o artigo 58, 87, 127, inciso 5, a linha B, e artigo 215, parágrafo 3º, item 4 do RICMES. Tal infringência é correta, pois a autuada não destacou o ICMS em sua nota fiscal, infringindo o artigo 127, inciso 5, a linha B, o que levou à não ocorrência do débito do imposto e, por isso, à falta de escrituração do registro de saída com os valores da base de cálculo, alíquota e o valor do ICMS, infringindo o item 4 do parágrafo 3º do artigo 215, o que tem por consequência a não escrituração dos valores no registro de apuração, infringindo o artigo 87. Assim, não lançando o imposto nos livros de documentos fiscais, ocorre o descumprimento do artigo 58. Em relação ao item 3, a autuada alega que ele deveria ser cancelado por exigir ICMS supostamente devido na condição de substituto tributário, como se fosse ICMS próprio. Tal alegação não deve prosperar. A remessa de sucata para industrialização estaria abrangida pelo Instituto do Diferimento. O presente caso, por tratar de sucata de alumínio, conforme os nossos fiscais folhas 284 e 294, é regido pelo artigo 393A do RICMES. Eu copio aqui, mas vou pular a leitura dele. Assim resta claro que trata-se de imposto diferido para o industrializador quando da saída do material, sendo certo que o diferimento ocorre quando a legislação atribui um momento posterior da cadeia produtiva no qual o imposto passa a ser cobrado, sendo esse ICMS diferido ICMS próprio, pois deve ser debitado e pode ser creditado por quem o paga. Assim, como o ICMS diferido é ICMS próprio da autuada, não há alegada confusão entre ICMS próprio e ICMS-ST. Quanto ao item 3, a autuada alega que a autuação deveria ser cancelada, pois teriam sido realizados estornos dos créditos. A autuada não questiona que houve o crédito em duplicidade, alegando tão somente que realizou o estorno dos créditos. Para analisar a validade do estorno, temos que analisar a infração, a qual foi acreditar-se indevidamente de valores correspondentes ao ICMS relativo à compra de mercadoria para industrialização, bobinas de madeira utilizadas como embalagem, cujas notas já haviam sido registradas com crédito do imposto na escrituração fiscal digital. Na manifestação fiscal, o auditor fiscal autuante informa que os estornos apontados pela autuada já haviam sido utilizados em resposta a outra notificação, para justificar o pagamento do imposto diferido na mesma referência,
mesmo que de forma diversa ao disciplinado pelo artigo 116-I do RICMES. Eu vou pular também aqui ó, a manifestação que copiei. Dessa forma, o estorno não seria referente. Desculpa, eu não vou pular, porque ele fala o que eu estou querendo. Agora é o trecho do auditor fiscal. Analisando agora o SPED fiscal de referência de junho de 2016, verifica-se que o que está ali demonstrado e referenciado é o mesmo registro à época trazida para justificar o pagamento do imposto diferido da mesma referência, embora não seguindo a forma disciplinada pelo artigo 116-I do RICMES, na oportunidade considerado válido, não só porque o registro em estorno de crédito na prática tem o mesmo efeito do registro de outros débitos, mas porque ficou patente o intento do contribuinte que foi registrar os débitos relativos ao imposto diferido previsto na portaria CAT 13 de 2007, posto que em vários meses ele o fez corretamente, registrou em outros débitos, conforme demonstramos no quadro relatório de apuração de CMS e operações próprias reproduzido no final desse parágrafo. Ou seja, a defesa está utilizando o mesmo registro fiscal que já foi utilizado para comprovar pagamento de imposto diferido para tentar comprovar agora um estorno de crédito, o que, convenhamos, não pode ser aceito. Portanto, a defesa não comprova que houve o estorno do creditamento indevido por duplicidade relacionado à referência de junho de 2016, como afirma já ter havido, já que, repetimos, esse registro já foi utilizado anteriormente para comprovar outro evento. Tanto isso é verdade que a acusação de crédito indevido se deu apenas em relação ao período de janeiro a junho de 2016, e o registro da espécie do aqui trazido como prova, só trouxe da referência de junho de 2016, estão nas dias de todo o período, de 1 de 2016 a 12 de 2017, o que confirma se referem, como já afirmamos no parágrafo anterior, a registros dos débitos correspondentes ao pagamento do imposto diferido quando da saída do estabelecimento. Continuo meu voto. Dessa forma, o retorno não seria referente ao creditamento indevido, e sim ao pagamento do imposto diferido. Restaria a dúvida sobre a que se referiu o lançamento da GIA, se ao estorno de crédito, como faz crer a autuada, ou ao imposto diferido, como argumento fisco. A solução para tal dilema seria analisar que a autuada informa, no sistema da GIA, que o lançamento tem como fundamento legal artigo 430-2 do RICMES. O inciso 2 do artigo 430 do RICMES trata do lançamento de imposto diferido ou suspenso, como eu trago o enxerto abaixo. Assim, é de se entender que o lançamento da GIA apontado pela autuada, como estorno de creditamento devido, não teve esse fim, mas teve a finalidade de lançamento do imposto diferido. Dessa forma, a alegação da autuada de que realizou o estorno do crédito indevido não deve ser acatada. Também não deve ser acatada a alegação de ilegalidade da atualização do valor básico de juros, da súmula 13, e deve ser acatada a alegação de limitação dos juros da Selic, de acordo com súmula 10, e ambas as súmulas são de caráter vinculante nos órgãos de julgamento. Passo lá para o item 48. Por fim, frente ao pedido autuado de redução ou relevação da multa, devemos analisar o artigo 527-A. No presente caso, os itens 1 e 2 tratam da falta de pagamento do imposto e, portanto, implicam claramente na falta de pagamento do imposto. Já o item 3 trata de creditamento indevido, que tem como consequência o recolhimento a menor do imposto pela autuada, o que, no meu entender, equivale à falta de pagamento de imposto quando da análise do artigo 527-A. Dessa forma, não é possível a aplicação do 527-A. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele dou parcial provimento somente para limitar os juros à taxa Selic. Presidente, assim que eu voto, eu ia só pedir para você liberar a edição do voto, que eu peguei um errinho aqui de digitação. E é possível, pessoal. Já está registrado. Muito bem, essa é a discussão. Não bem inscritos, vou encerrar os debates. Vou ficar fora de presença.
Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso ao GIAD impede a indústria de terminais elétricos limitada, reconhecido e parcialmente proibido no sistema de volta total. Depois encerramos o processo do dia de hoje, para podermos encerrar a sessão de julgamento desta 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, no dia 10 de agosto de 2023. Agradeço de todos e pedir para os votos encerrar a gravação.